mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério, e ela representa tudo que eu quis ser um dia, mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Boa noite, pessoal. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quanta gente linda aqui. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? Bem-vindas. Ser o que você quiser. Que felicidade. Boa noite a todos vocês. Oi, Silvia, bem-vinda. Tem música melhor para começar uma live que essa? Que saudade eu tava de fazer live, pessoal. Muita saudade de fazer live. E eu abro essa live hoje com um coraçãozinho partido, como qualquer cidadão brasileiro, com toda a dor que a gente está vendo o povo do Sul sofrer, que não tem uma forma da gente olhar essa dor e não se sentir tocada, não tem uma forma da gente olhar essa dor e não se sentir também doída, né? Cada um ajudando do seu jeito. A gente... Os que são cristãos oram, né? Os que são de outras religiões fazem as suas preces, as suas orações. Mas o que é mais lindo de tudo é a gente ver um povo tão unido, né? O que é mais lindo de tudo é isso. Então eu não podia abrir essa live e não falar disso, porque nesse momento várias crianças estão tendo registros muito fortes dentro das suas memórias, com toda essa tragédia que está sendo vivida. Várias crianças que não sabem onde estão seus pais, várias crianças que nesse momento estão se sentindo extremamente inseguras, porque o pai e a mãe é a fonte de segurança da criança, e que vão estar registradas e marcadas o resto da vida delas. Então, assim, com muita dó no coração e com muita emoção, que eu quero dividir com vocês um pouco dessa dor que está todo mundo sentindo, que não tem como a gente fechar os olhos. Eu acordo pensando nisso, eu quando como penso nisso, eu quando deito penso nisso, e eu queria dividir isso com vocês. Então, gratidão a todos os presentes. Muito, muito, muito obrigado, e vamos juntos ajudar esse povo do Sul, porque esse povo do Sul não é o povo do Sul, são brasileiros, e podia ser qualquer um de nós. E com esse coração partido eu venho fazer aquilo que é a minha missão, que é dividir com vocês conhecimento, porque é conhecimento que transforma, é conhecimento que abre porta, é conhecimento que é luz na vida das pessoas. Então é nisso que a gente começa hoje. O que será que não contaram na sua infância que lhe impede de prosperar? O que será, né? Eu gostaria de começar essa live chamando a atenção de vocês exatamente sobre o quanto somos refém das nossas memórias e não temos nem consciência, sabe? Então, primeiro de tudo dar boa noite para todos vocês. Depois de tudo, dizer para vocês o seguinte: agarra essa asinha delta que tá aí do lado e compartilha essa live com o maior número de pessoas possíveis. Eu vou ter uma super convidada hoje, estou me sentindo muito honrada em trazer uma super convidada. A outra coisa se vocês forem se conectando com o conteúdo, vão agarrando o coraçãozinho e vão deixando ele fluir, porque o Instagram entende que o conteúdo que está sendo falado aqui é um conteúdo bom, é um conteúdo que gera, de alguma forma, algum tipo de luz na vida de vocês, é um conteúdo producente, é um conteúdo bom. Então me ajudem nisso, porque rede social é isso, né? Precisa dessa interação de vocês. E aí, nesse momento aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que diz, né,
a ciência de uma forma geral, antes da gente chamar a nossa convidada. Que esse comecinho da vida da gente, ele é muito importante. Que esse período da gente, entre 0 a 6 anos, é um período onde a gente mais aprende coisas de forma mais rápida, é a nossa primeira infância. É a fase mais decisiva da vida da gente, é a fase que a gente mais desenvolve integralmente como ser humano, e a parte que a gente, de alguma forma, consegue ir fazendo uma compreensão maior das coisas, até porque a tua produção neural ela é muito intensa, ela é muito grande. Então, assim, essa família ela desempenha um papel fundamental na vida da gente. Por quê? Porque a gente forma ali, sabe, a nossa estrutura de valores, a gente forma ali a forma com que a gente enxerga o mundo. Essa família é o nosso primeiro campo de influência. Essa família ela é onde a gente nasce, é onde a gente aprende como viver, aprende o que são valores e constrói o que a gente acredita a respeito do mundo, e isso dita os nossos comportamentos de uma forma geral. Então as famílias, elas são assim preponderantes na vida da gente, e elas de alguma maneira são fundamentais para você compreender muito do que a gente tem de comportamento hoje. E aí eu quero trazer para vocês o especialista que eu tô muito feliz em trazê-la. E falar sobre isso para mim é uma delícia, né? Porque eu também sou terapeuta sistêmica familiar e eu amo isso, uso isso nos meus atendimentos, não faço em separado, mas assim é maravilhoso ter uma profissional para falar sobre isso e que se dedica fazendo isso. Então deixa eu convidar aqui a Roberta Isa para vir bater um papo com a gente a respeito disso, que eu já me sinto bastante honrada em tê-la aqui. E aí vocês vão compartilhando essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem, sabe? Agarra essa asinha delta que tá aqui embaixo, aí compartilha, 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 e traz mais gente pra cá, porque eu acho que essa live hoje vai ser uma luz na vida de vocês. Eu não tinha consciência, né, de quanto as minhas memórias, elas eram tão importantes. Eu não tinha consciência disso. E eu vim ter consciência depois dos 50 anos, do quanto essas memórias ditam muito, né? Do que a gente. Oi, que coisa boa! Pessoal, Olá, deixa eu tirar o letreiro daqui. Peraí, daqui hoje a gente traz ele de volta. Porque eu acho que se a gente deixar ele aqui, a gente não vai ver o rosto dela. Peraí. Vou desativar os Suzana! comentários. Boa noite, minha Boa querida. noite. Olha, seja super bem-vinda, pessoal. Essa é a Roberta Isa. Ela Roberta aceitou o meu. Ziza. Cisa, ela aceitou o meu convite assim de cara. Mãe, esposa, profissional, uma mulher terapeuta sistêmica familiar, há 7 anos ela faz Verdade. isso. E eu tô tão feliz de tê-la aqui, né, assim, para falar sobre isso. Eu sou uma mulher muito intuitiva, e quando eu pensei nas lives que eu iria fazer nesse maio, que é o mês da mulher, é o mês da maternidade, é o mês da mãe, né? É um mês tão simbólico. Você foi a primeira pessoa assim que veio na minha cabeça, incrível. E eu, como ouço muito, né, a minha intuição, eu te convidei e você de cara aceitou. Então, muito, muito, muito Que obrigada, lindo! de Eu verdade. Eu fiquei che... muito feliz de te conhecer, né, Suzana? Presencialmente, porque eu já te seguia, e aí eu dei a sorte, né, que eu nunca chamo de sorte, mas de Deus, de encontrar você num evento e te conhecer presencialmente, te abraçar e falar da minha admiração por você. E nos conectamos, né? E estamos aqui hoje. É uma alegria profunda poder contribuir com o seu rico trabalho. Você fez uma excelente introdução aqui na live, né? É porque a ideia é essa, né? É as pessoas, de alguma forma, a gente gerar consciência aqui hoje. Eu quero com essas lives, assim, poder trazer para as pessoas um pouco de luz. Sim, Porque às vezes a gente está na escuridão, mas é porque simplesmente a gente está com um olho fechado e outro aberto. Às vezes falta abrir o outro olho, né? é Então, assim, verdade. se apresenta para a audiência, se sinta à vontade e para se apresentar, e depois diz para a gente o que que é essa terapia sistêmica familiar, Tá na bom. sua perspectiva, no seu olhar. Muito bom, queridos. É uma honra estar aqui hoje. Eu sou Roberta Ziza Simões, tenho 45 anos, sou filha, sou mãe, sou esposa, sou mulher de Deus também, sou cristã. E
há 7 anos tenho tido essa honra, esse privilégio de entrar na intimidade de mulheres, entrar na intimidade de famílias e contribuir com o desenvolvimento emocional, né, das famílias. Sou terapeuta familiar sistêmica e fiz uma transição de carreira. Minha carreira original era comunicação, trabalhei muitos anos nesse setor, né, em muitas empresas até bastante relevantes, mas eu nunca me senti realizada na comunicação e um belo dia, fazendo a terapia, a minha própria terapia pessoal, eu entendi que a escolha da minha autonomia seria me desenvolver para ajudar mulheres e famílias, e cá estou há 7 anos para a honra e glória de Deus, que me guiou nesse caminho, e estou podendo contribuir nesse sentido. Então, você pergunta o que é essa terapia familiar sistêmica, né? É uma terapia que vai ter um olhar para um indivíduo no contexto das principais gerações que a gente olha, que são as três. Então, filha, mãe e avó. A gente vai olhar principalmente a vida dessa mulher, né, muitas vezes com sintomas, com dificuldades hoje, nesse contexto das gerações. E aí não necessariamente precisamos atender em família, podemos atender o indivíduo, mas com um olhar sistêmico. Perfeito. Como é que ela acontece normalmente? Como é que é o teu atendimento, né, no dia a dia? Como é que você faz ele? É online, é presencial? E de que forma ela acontece? Eu Porque só são atendo online, diferentes. Suzana. Não, perfeito. São diferentes formas de fazê-lo, né? Por exemplo, eu faço com boneco, por exemplo, e eu faço sem boneco nenhum. E tem Sim, gente que eu sei que não usa nada, não usa nada especificamente e faz no 1 a 1. Então, assim, eu também às vezes não uso nada e faço no 1 a 1, mas às vezes eu uso bonecos também. sim, a Então, assim, gente como é usa que esses recursos lúdicos, né? como é que atua a terapia? Então, eu só atendo online hoje e eu costumo usar recursos lúdicos que ativem o inconsciente do cliente, né? Que às vezes ele não vai alcançar pela fala alguns aspectos da própria história, da própria dor. Então a gente usa ali os recursos dos bonecos, usa os desenhos, né? Isso pode acontecer de formas variadas, né? Na verdade, vai depender, né? De cada caso é um caso. Você sabe, né? Cada pessoa tem a sua singularidade e cada atendimento é único, né? A gente nunca é a mesma terapeuta para as pessoas diferentes. Então, eu agora o nosso olhar vai estar sempre nas relações e principalmente as relações familiares, né? Como elas se compuseram, as dinâmicas, os triângulos, a maneira que eu fui recebida nessa história familiar, os vínculos que eu construí, a minha missão que eu recebi ali. A gente vai olhar para isso e associar isso ao problema atual do cliente, né? A demanda que ele traz para a terapia. Você sabe que, de uma forma assim geral, eu não tinha consciência de muitas coisas até meus 50 anos de idade, assim, eu não tinha consciência. Né? Esse ano, agora, eu acabei de completar 60 anos. E eu, de 50 anos para cá, eu venho num processo de muita consciência de várias coisas que eu não tinha a mínima consciência. Então, por exemplo, eu fui o quarto intento de um filho homem da minha mãe. Nós somos cinco Uau! mulheres. Minha mãe tentou 5 vezes e teve 5 filhas mulheres. E nesse inteirinho ela perdeu 2 crianças que eram homens. Perdeu naturalmente. Então, assim, quando eu nasci, eu fui uma frustração para o meu pai, né? E a criança, de uma forma geral, a gente vem uma página em branco, né, Roberta? Então, quando a gente chega nessa família, a gente vem para escrever a história da gente a partir dali. E como essa família forma, né, esse sistema do qual eu vou, de alguma forma, construir a minha história, né? E existe uma forma ali que a coisa acontece. Eu não tinha consciência de que de alguma maneira, hoje lendo, estudando e já fazendo os meus processos pessoais, o quanto isso gerou para mim de sensação de não pertencimento, né? De falta de amor e etc. Meu pai era um cara que não era uma pessoa muito amorosa. Mas, de uma forma geral. Mas eu também fui uma frustração para o meu pai, porque ele esperava que eu fosse um filho homem. Então, naquela época nem tinha esse trabalho de ultrassom, nem nada disso, Sim. era outro momento. Então, assim, o que que isso gerou na minha vida, né? De que forma eu, de alguma maneira, a partir disso, fui desbravando o mundo e me atropelando e atropelando todo mundo, porque me via solitária e como
mentalmente como tendo que dar conta da minha vida sozinha. E Uhum. tendo que provar o tempo inteiro que eu era uma pessoa que merecia atenção, de que merecia elogio, de que merecia afeto, porque no final o que eu queria era afeto, sendo uma Sim, excelente aluna na escola, sendo uma excelente pessoa em tudo que eu me metia, sempre gerando essa coisa da luz para mim, para que meus pais me olhassem de alguma maneira, mas principalmente meu pai. Minha mãe era uma pessoa amorosa dentro da realidade dela. Então, como isso tudo, né, constrói na gente as nossas crenças, aquilo que a gente acredita sobre nós, né? E quando a gente fala de infância, a infância não estrutura tudo isso, né? Por que que, na sim. tua opinião, então, essa infância, ela é tão determinante? Porque eu sei que a grande dureza que eu vivi durante décadas na minha vida me levou ao corpo doente, né? Me levou a vários sintomas e me levou ao corpo doente, como eu sou uma sobrevivente do câncer de mama. Então, é, essas durezas de comportamento, Uhum. porque de alguma forma e me atropelava nessa história, e atropelava todo mundo, era do meu jeito, tinha que ser na hora que eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu queria, um padrão de perfeição muito grande, acreditando que eu tinha que ser perfeita, preocupada com o futuro. Todo um padrão de uma pessoa que tinha medo de não dar conta da vida, que se acreditava solitária. Mas eu tenho consciência disso hoje, né, nos últimos, sei lá, cinco, Uhum. 6 anos para cá. Mas olha tudo que eu sofri até aqui, né? Então, assim, se Sim. você olha para a infância, por que que essa infância, você como uma terapeuta, enxerga ela como tão determinante para esse adulto, né? Porque, de alguma forma, a gente vai impactar nesse adulto, porque esse adulto, os comportamentos dele estão baseados naquilo que ele Sim. acredita, né? O que ele acredita está lá atrás. É mais ou menos isso? É. É verdade. Existe um especialista em trauma infantil que fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E é verdade. Por isso que eu considero como sendo um fundamento, né? Quando você quer arrumar uma casa, você precisa olhar para os fundamentos dela. Antes de pensar em acessórios, decoração, você tem que olhar como ela está construída, né? Porque pode ser que existam problemas nos fundamentos que derrubem essa casa. Então, a casa da nossa vida está construída em alguns fundamentos. Um deles é a infância. E a gente precisa olhar para a qualidade da nossa infância, porque ali, como você falou muito bem aqui na introdução, nós fomos construindo moldes mentais e que foram nos ensinando, a partir principalmente da relação com os nossos principais cuidadores, sobre a vida, sobre o nosso próprio valor, sobre as relações, sobre amarmos e sermos amados. Então, ali a gente vai começando a aprender isso tudo, mas a partir de outras pessoas, que são os nossos pais em geral, ou avós, aqueles que nos cuidaram, né? Então, você fica sujeito àquele estilo de vida daquelas pessoas, a forma que elas se relacionam, a capacidade que elas têm de receber você em amor, né? Então, você ali é um cérebro, como você falou, imaturo. Você não tem como qualificar aquilo ali que está acontecendo. Você simplesmente olha, vê, sente e você acredita plenamente de que aquilo ali é a verdade absoluta da vida. E é por isso que é muito importante a gente olhar para essa infância e entender de que maneira nós nos sentimos. Você falou aí de uma sensação de incomodar, né? De frustrar e de uma necessidade que você foi trazendo a reboque disso de compensar nas relações, né? De ser muito boa, de ser uma pessoa que resolve, que faz e acontece, perfeitinha, né? Para poder compensar o transtorno de ter você ali. Eu também me senti um pouco assim, muito inadequada, porque também não fui abraçada como eu precisava na minha família. E aqui vale a gente ressaltar que isso não fala de falta de amor dos pais, mas fala de que aquilo que eles puderam nos entregar não foi o que nós realmente precisávamos. Porque a ideia da terapia nunca é culpabilizar pai, mãe, não é sobre isso. Não, A não é. sistêmica ela vai trabalhar com responsabilidades. Então, somos responsáveis pelo que se construiu. Mas, e um pouco é o responsável papai, um pouco é responsável mamãe, e aí vem os avós que foram quem os criaram e transmitiram amor para eles. Tem todo um quadro pintado aqui. A ideia não é culpabilizar, mas é encontrar as responsabilidades e, por outro lado, poder hoje reconhecer e legitimar a minha dor. Porque eu só posso tratar o que eu reconheço que existe, né, Suzana? Total, porque a
dor é o que eu falo para as pessoas, a dor é o melhor sinal do mundo, porque a dor, seja ela física ou seja ela emocional, porque a gente já sabe hoje que por estudo científico existe a dor do coração partido, por exemplo, Sim, e tem estudos, né, científicos baseados nisso, pessoas tratadas com a dor de coração partido, pessoas que foram traídas, pessoas que foram abandonadas e que são tratadas com analgésicos e que os sintomas melhoram, etc. Ou seja, isso de fato existe. Mas sim, se a gente parar para pensar, né, é o que eu falo sempre para as pessoas, né? O ser humano, ele nasce a página em branco e ele tem três necessidades básicas, né? A necessidade número um dele, de alguma forma, é se sentir amado, né? Se sentir seguro e se sentir validado. Ele precisa sentir que ele é importante, ele precisa sentir que existe um lugar de pertencimento para ele. sim, Acontece que não sempre ele vivencia isso, porque ele depende muito de como esses pais também vivenciaram isso. Porque dentro de exato. cada pai ou mãe daquela, você tem uma criança, né, Roberta? Dentro Uhum, da Roberta tem uma criancinha, dentro da Suzana tem outra, sim, e ninguém vai poder fazer por você o que não conhece. Então, o fato do meu pai não ser carinhoso é que meu pai foi abandonado aos 8 anos pelo pai. Ele foi uhum, trabalhar, então meu pai não vivenciou amor de pai. sim, Então, meu pai não sabia ser pai porque ele nunca soube o que era ter sentimento de filho, cuidado por um pai. Então, meu pai não sabia dar afeto pra gente porque ele também não tinha tido afeto. Então, é mais ou menos isso. É, o teu pai te dá aquilo que ele tem, né? Esse é um ponto. isso, Mas se você entra nesse lar, esse ecossistema que está ali, tudo influencia você. E, por exemplo, medo, pais medrosos ensinam desde muito cedo aos filhos o que é o medo. sim, Apesar de ser uma emoção tão básica, pais medrosos ensinam para os filhos assim a respeito de medo, porque eles vivem o tempo inteiro gatilhado por medo. Cuidado disso, sim, cuidado do outro, olha isso, olha o outro. Então eles vão construindo na cabeça desse filho exatamente esse medo. E esse medo está baseado num sentimento de escassez absurdo de que você não tem competência para lidar com as coisas na sua vida. Então você tem que estar se protegendo o tempo inteiro. O medo é uma emoção básica e importante, mas ele não pode dominar a tua vida, porque senão você não anda, não sai de sim. casa, né? Não, O medo racional faz sentido, né? O medo que você não. percebe que existe uma ameaça real contra a sua vida. Agora, um medo irracional, perpetuado por gerações, por isso que eu questiono um pouco essa folha em branco, que na verdade a gente já recebe, né, uma herança genética e também emocional dos nossos pais, né? Muitas crianças vivem emoções que os pais não dão lugar. E aí você vai sentir aquilo pelo seu pai, ou vai sentir aquilo pela sua mãe. Emoções não processadas numa geração, tristezas, lutos, perdas que não são processadas numa geração, vão recair sobre a outra. Então é muito importante a gente olhar para a infância e entender que, na verdade, a gente ali já também recebe uma carga emocional muito grande desses pais. As dores não processadas, os traumas deles vão nos afetar. Então é por isso que é muito importante olhar a história Não, e conhecer a história. Como total. você falou, né? Você fala, meu pai também perdeu o pai aos 8 anos, ele não teve esse suprimento Não, emocional. não. É muito importante nós, como adultas, hoje, encontrarmos essa história, né? Buscarmos saber essa história, porque nós vamos encontrar ali justificativas realmente, muitas vezes, plausíveis. Agora, tem um pulo do gato aqui, Suzana. Uma coisa é a gente entender como adulta, usando o nosso cérebro adulto hoje para compreender essa história. Outra coisa é a dor da nossa criança continua doendo aqui dentro. E aí a gente, como adulta, precisa legitimar essa dor, dar nome para essa dor e resgatar essa criança e fazer por ela o que ela ainda precisa. Pois é, mas já com o olhar do adulto. Então, com o olhar do adulto, você pode resgatar essa criança a qualquer momento, porque essa criança, ela vem de um padrão, de alguma forma, de ah, dependência, né? Porque o ser humano é um dos mais dependentes que existe. Então, na base da formação do ser humano, e aí eu não estou falando nem de padrões anteriores, estou falando do ser humano em si, né? Ciência mesmo. Na base do cérebro do ser humano,
existe, né, na origem dele, do desenvolvimento da base do cérebro humano, existe na origem dele uma dependência para a gente sobreviver. A gente não é como os mamíferos que saem do ventre da mãe e vai caminhando. A gente precisa ser aquecido, a gente precisa sabe, receber a comida, a gente precisa se sentir seguro, a gente precisa se sentir cuidado e por um bom tempo precisa ser cuidado, senão esse bebê não sobrevive, né? Sim, Então, ser amamentado, ser cuidado, ser higienizado e etc. Então, a gente traz essa coisa de dependência muito forte lá do início da nossa história, que está na sim, base do cérebro de todo ser humano, tá? De uma forma geral. Então, essa dependência ela está ali dentro, mas ela existe enquanto você não, de alguma forma, não começa a comandar a sua vida de uma forma adulta. O ponto todo é que, na minha opinião, essa lucidez, essa consciência, se ela tarda a se dar, a gente vê um monte de adulto infantilizado, como a gente vê sim, hoje. Pessoas, exato. né, A gente vê completamente infantilizadas. adultos, cronologicamente, né, pessoas adultas em idade, mas comandados pela emoção, comandados por uma dor infantil, ou às vezes por uma ilusão infantil. Por isso que é muito importante a gente resgatar essa criança e fazer esse caminho de volta para a infância, encontrando essa criança dentro de nós, legitimando a dor dela, e agora, então, se colocando ali, aqui é um processo fantástico, que para mim é o pulo do gato, é a reparentalização. Nós vamos resgatar essa criança e maternar e paternar ela. E a gente vai Olha que conseguir. interessante. Isso é fantástico. Para mim, foi libertador. Porque daí você vai conseguir resgatar essa criança, validar a dor dela, mas começar a editar essas vozes. Não, Suzana, não é verdade absoluta que você não é uma pessoa desejável, que você não é digna de amor. Isso foi apenas a forma que você se sentiu por conta do histórico de vida do papai e da mamãe. Porque eles estavam feridos com as suas frustrações de gestações anteriores, porque eles talvez estivessem carregando projeções dos seus próprios pais a respeito da paternidade e maternidade, porque eles estavam imbuídos ali de uma missão que era muito maior do que você. Você é digna de ser amada, você é amável, você é perfeita do jeito que você é, não tem nada de errado com você, você não tem culpa. É tão libertador quando a gente pode dialogar com a nossa parte infantil e validar aquilo. Realmente doeu, mas isso não é a verdade absoluta de quem você é. Agora eu estou aqui para dizer Total. quem você realmente Não, é. total. Total. Mas tem coisas que impactam demais a gente, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou falar de mim, porque eu não vou falar de nenhum coach meu, vou falar de mim. Especialmente, eu estou vivendo uma fase de muita reflexão, porque estou fazendo uma formação em psicanálise e estou fazendo análise, que eu nunca fiz. Então, como estou Uau! fazendo análise como paciente, né? Então, está sendo delicioso. E aí, uma das coisas que eu trago, né, trouxe essa semana na minha sessão, é que falei, inclusive, no final de semana, na reunião da família, que eu nunca sonhei em ser mãe. Pra vocês verem como é que as nossas memórias infantis impactam a gente e as verdades comandam a nossa história. E por que eu nunca sonhei em ser mãe? Porque eu fui criada por uma mãe em que foi vivendo a maternidade de forma muito dolorosa. Então, a minha mãe, ela foi abrindo mão da vida profissional dela, que para ela era um sonho. Aos poucos foi largando até abandonar 100%. Quem é que cuida de 5 filhos? Para cuidar dos filhos. Então, minha mãe falava algumas coisas tipo assim: mulher feliz é mulher independente. Uhum. Mulher independente que tem seu próprio dinheiro e seu próprio trabalho. Essa é a mulher feliz. E eu passei muitos anos da minha vida. Eu tenho um casamento longevo, estou casada há 36 anos com meu marido, a gente se conheceu na adolescência. E eu tinha momentos que eu estava bem e momentos que eu estava triste, não sabia explicar. Tinha momentos que eu estava bem, momentos que eu estava triste, não sabia explicar. E quando eu comecei, que está parado agora, mas eu comecei a escrever os capítulos do livro que eu quero escrever até o final do ano, porque já fui coautor em outro, mas eu quero escrever o meu. E aí eu lembrei disso. E quando eu lembrei disso, escrevendo o livro, que eu acessei muito a memória, eu falei, gente, como é que eu podia ser plenamente feliz ou me sentir num estado de plenitude, de equilíbrio, se eu estava presa a uma Com esse coisa que eu não vi? comando, né?
É um comando. repetidamente. É uma voz que comanda, né? A mentalidade inconsciente. Repetidamente. Perdi meu trabalho, a maternidade tira, suga a gente, a maternidade não, sabe, não dá espaço para a gente fazer nada, abrir mão da minha vida profissional pelos meus filhos. Você imagina uma criança ouvir isso de pequena, como você fica pensando, meu Deus, quanta dor tem a minha mãe, né? Por que que eu tô aqui, né? É. O que que eu posso fazer de diferente? A criança já leva para si e se culpa, né? Ah, A então culpa nunca da foi. infelicidade da minha mãe sou eu. Só que isso é uma ilusão infantil. Pois Porque, na é, verdade, um filho não tem nem o poder de transformar a vida de uma mãe ou um pai em algo extremamente feliz, como também não tem o poder de transformar em infeliz. total, Ninguém tem esse poder na Terra. total. Ela é que não soube, talvez, fazer suas escolhas, gerenciar suas emoções, equilibrar os fatores da vida dela. Ela que tinha suas frustrações, tristezas, enfim. De alguma maneira, ela transborda disso e você assume que a culpa era sua. Mas hoje, como adulta, você olha para isso e fala: não é sobre mim, é sobre ela. É total, é total. Mas como é que você leva uma vida se comportando dessa forma? Então, Aí, assim, só que como você fica no automático, né? se você parar para pensar hoje, que aspectos da infância você acha que impacta nessa vida adulta de forma assim mais forte, de Tá. uma forma geral? Isso que você falou é muito óbvio, são as vozes, né? As vozes ditas, esses rótulos, essas São as sentenças, isso influencia verdades, diretamente. né? As É, verdades absolutas. que na verdade não são as verdades, mas se tornam para a criança, né? Então, os rótulos, sem dúvida, são muito fortes, a gente precisa investigar sempre isso. Mas não é tão óbvio assim. Muitas vezes as coisas não são faladas, mas são sentidas. Total. Então, por exemplo, uma criança que perde, digamos, o papai muito cedo, né? E ela sente a dor daquela mãe que fica sozinha, vira uma mãe solo, que tem muita luta, muita batalha, e muitos irmãos, e ela sente aquele caos. Essa criança, ela não escuta de repente da mãe, vem ficar do meu lado, cuida de mim, porque eu não estou dando conta. Mas ela sente e ela fica ali imbuída de contribuir. E muitas vezes ela sai do próprio lugar de filha e ela vai para um outro papel que não lhe cabe para ajudar aquele caos. Isso pode acontecer num divórcio, numa separação, numa morte. Isso pode acontecer numa depressão, numa questão de saúde mental da mãe, e aí eu preciso entrar em cena. Essa criança que se habilita a isso, né, a sair do seu próprio lugar e ajudar num outro papel, ela está imbuída de amor e de necessidade de pertencimento. Né? Eu preciso pertencer, eu quero que fique tudo melhor e eu vou ajudar. Só que no fim das contas, isso aqui corrompe muito o senso de si da criança, a identidade da criança, que tem relação direta com o lugar dela. Então, vozes impactam muito, perdas precoces impactam muito, a saúde mental dos nossos pais impacta muito a nossa condição como criança. A capacidade deles atenderem às nossas necessidades físicas, óbvias, práticas, mas também as nossas necessidades emocionais, que até então, na nossa infância, não existia essa hipótese, né? Hoje é que está se falando sobre isso. Até então, pai e mãe tinham que botar casa, comida, roupa lavada, escola e acabou. Era Total. isso. Um bom pai e uma mãe era isso. Mas hoje a gente já sabe que o ser humano ele tem necessidades emocionais tão legítimas e importantes quanto as fisiológicas. Tem até um estudo da mãe de arame, você deve conhecer, né, Suzana? Que fala da amamentação de um macaco por uma mãe que eles construíram de arame e uma mãe de pano. E aí o macaco ele vai 1 hora por dia ele vai nessa mãe de arame e ele mama ali para suprir as necessidades fisiológicas dele. 23 horas do dia ele passa na mãe de pano, que era muito mais acolhedora, que tinha toque, que tinha, né? Esse estudo ele, ele ratifica a necessidade do ser humano de toque físico, de acolhimento explícito, né? Total. Então, assim, quando isso não acontece, tem um estudioso de trauma que fala uma frase que eu amo. Ele diz o seguinte: as crianças que não se sentem amadas pelos seus próprios pais não deixam de amar os pais, deixam de amar a si mesmos. Assim mesmo. É porque a gente, o outro é um reflexo nosso, né? Então, de alguma forma, você aprende com os pais a contentá-los. Mas você aprende com os pais também, bom, a contentá-los, porque se você contenta eles, você tem a atenção que é entendida como carinho.
Você Isso. aprende com os pais também a dar as costas para sua emoção, entre o cala a boca, não enche o saco, se vira, levanta do chão, para de Perfeito. Esse é chorar. outro ponto. Permissão para Exatamente. sentir. Exatamente. Perfeito. Então você também aprende com eles que é de alguma forma vergonhoso ou frágil ou incômodo ou que gera algum tipo de mal-estar, essa coisa de você lidar com as suas emoções. Mas se você parar para pensar, né, normalmente quando as pessoas vêm para mim né, no processo terapêutico com os mesmos padrões repetitivos de comportamento, são pessoas, por exemplo, que ah, começam e terminam um relacionamento, começam e terminam um relacionamento. Pessoas que entram num relacionamento narcisista, pessoas que, de alguma forma, por exemplo, não conseguem ficar num trabalho. Entra e Sim, sai, entra e sai, entra e sai. E se você parar para observar, por exemplo, em relacionamento especialmente, quando a pessoa te fala assim, eu não tenho sorte no amor, eu acho que eu não nasci para ser amada. Eu não tenho sorte no amor. Eu tenho pego bastante pessoas assim que falam isso. E aí eu falo para a pessoa assim, mas o que que você entende que é relacionamento na sua vida? E aí você vai levando a pessoa a se conectar com aonde ela aprendeu, onde é que foi a fonte disso. Né? E às vezes a fonte disso vem de um relacionamento de pais ruins, mas de um relacionamento também de avós sim, maternos ou paternos ruins, ou seja, do qual ela vem repetindo o tal dos padrões, que ela não tem nenhuma exato. consciência. Então, conscientemente você deseja arduamente. Não, mas eu desejo, eu penso, mas inconscientemente você é travado por algo que você acredita que é muito mais forte que você. Sim. É isso? É porque nós somos dirigidos muito mais, 95% do tempo, pelo inconsciente. Ou seja, por todos esses moldes que estão impregnados em nós e que nos levam a agir num automático, né? Ou seja, se a gente não colocar luz nesse inconsciente e desvendar o que está programado ali, você não consegue mudar o resultado da sua vida. Por isso que a infância é muito estratégica. E você falou um outro ponto muito importante, Suzana, que é observar a qualidade do relacionamento dos pais. Porque a Total. criança ela vai entender o seu próprio valor observando como os próprios pais se tratam e se amam. Então, tanto que hoje a alienação parental é crime. Por quê? Porque é científico, dada a importância da relação dos pais no efeito do desenvolvimento de identidade da criança. Então, muitas mulheres não conseguem amar e ser amadas porque não viram esse modelo em casa, né? Não testemunharam, né? A gente aprende muito mais pelo que a gente vê do que pelo que ouvimos. Então, nós não tivemos boas referências de casamento na geração um, na geração 2, na geração 3. Não existe felicidade no relacionamento conjugal, tem muita frustração, as mulheres feridas em relação aos homens, desconfiando, sempre querendo levar a vida no peito e na raça, porque os homens não são confiáveis, não prestam, não se apresentam, né? Tem muita dor nesse sentido. E eu vou para a vida assim. Eu quero muito viver a relação, mas eu estou completamente orientada por essa dor e por essa ilusão infantil de que eu preciso repetir o modelo que existe nas minhas gerações. É só uma ilusão. Porque, no fundo, a gente repete porque a gente quer pertencer. E aí Total. você vai desvendando essa ilusão e percebendo, eu posso pertencer de outras formas. Não precisa ser repetindo um padrão que, para mim, adulta, hoje já não faz sentido. Não tem coerência com os meus valores, com o que eu busco, né? Eu imagino que você já. Deixa eu falar aqui com a audiência. Pessoal, tem uma caixinha de pergunta assim, ó, de interrogação. Eu vou abrir os comentários para a gente ver o que vocês estão falando. Queria a gente que já conheceu aqui a carinha linda da Roberta. Vou abrir os comentários e a gente vou ativar eles. Peraí, vou ativar os comentários. E aí, o que eu queria pedir para vocês é o seguinte: podem agarrar essa caixinha de pergunta e fazer pergunta, porque eu vou deixar um tempinho para a gente no finalzinho a gente Ótimo. mandar as perguntas para ela responder, tá bom? E se vocês não seguem a Roberta, sigam ela. Sigam ela, comecem a seguir ela, porque eu acho que ela faz um trabalho muito bacana, bem específico. E eu acho que é mais um profissional para te dar a mão nesse processo teu de evolução. Essa é a ideia aqui, que a gente possa trazer isso. Então, assim, a outra coisa é, agarra o coraçãozinho e manda, pessoal, senão o Instagram não entrega a live. E se você pensou em alguém nessa live aqui, enquanto a gente contava, trazia alguns dados, agarra esse aviãozinho aqui embaixo e compartilha essa live com o maior número de pessoas possível, traz mais gente para cá. Porque a gente ter
uma pessoa desse nível aqui para compartilhar, sabe, o conhecimento dela. Eu faço espaço na minha agenda para sentar aqui com vocês e compartilhar esse conhecimento, é porque é entrega, sabe? É o que a gente, na verdade, tem vontade, deseja, ser luz na vida de vocês. É isso. Então, vamos embora. Aproveitem e compartilhem. Mandem coraçãozinho quando vocês se conectarem. Perguntem aquilo que vocês quiserem. Pode trazer alguma coisa pessoal. E eu vou ler a pergunta e não identifico você. E não se preocupa, e ela vai responder, tá? Se couber aqui até o final, senão depois vocês podem perguntar. Muito bom. Então, assim, o que eu ia te falar é que a mesma coisa funciona para um padrão de relação com o dinheiro, né, Roberta? As pessoas, elas desejam abundar, elas fazem todo o movimento para abundar, mas o que que eu percebo? Que internamente ela tem um padrão de escassez tão grande, estabelecido por uma história difícil que ela aprendeu lá atrás, né, de relacionamento com dinheiro com os pais, que ela acaba caindo nas mesmas coisas. Então, são pessoas que ganham uma grande quantidade de dinheiro, mas estão sempre devendo. Ganham uma grande quantidade de dinheiro, mas elas estão sempre, de alguma forma, endividadas. Parece que o dinheiro não consegue, Sim. sabe, fluir na vida delas, sabe? Boa noite, pessoal. Qual é a tua opinião a respeito disso? Porque Neuza linda. em que essa, essa experiência na infância impacta nessa abundância financeira na vida das pessoas, por exemplo? Bom, para começar nesse sentido dos modelos, né? Que a criança vive e que ela aprende e que desenha ali o molde no inconsciente dela e que vai comandar isso pela vida fora se ela não puder olhar, botar luz nisso e reconhecer para poder escolher o que que eu vou levar disso aqui. Né? Então, acho que isso aqui é inevitável, olhar os modelos, né? Como é que as pessoas da minha família lidam com o dinheiro, gerenciam o dinheiro, produzem dinheiro, né? A gente precisa observar isso. Agora, o dinheiro também tem a ver com você sentir que você tem valor para entregar algo para o mundo. Né? O dinheiro é uma energia de troca. Então, eu preciso me sentir para produzir, para então receber. Tem um ciclo aqui, né? E quando eu tenho minha identidade corrompida, eu tenho questões de autoimagem, de alto valor, é muito difícil eu compreender que eu tenho algo interessante para falar para o mundo. É. Na minha área, na minha posição, na minha profissão, enfim. A questão é, o dinheiro tem muito a ver com a nossa própria identidade. Olha lá, o dinheiro não traz felicidade. A Hilda disse: cresci ouvindo dos meus pais que dinheiro não traz felicidade. Meio mundo ouve isso. É só, é verdade, muitas pessoas falam sobre isso, né? Realmente, É, o dinheiro não traz felicidade, mas ele é importante para ser feliz. Você vai ter que editar essas frases. olha, Você vai ter que editar essas não, vozes. total, exatamente. Você sabe que eu faço uma correlação com o dinheiro exatamente assim. Vamos ver como é que você interpreta. Vamos fazer um bate-bola aqui. Eu falo para as pessoas que você precisa tratar o dinheiro igual você trata um ser que você ama. Sim, Um ser que você ama, você cuida, você quer preservar, você valoriza, você busca aproveitar ao máximo, né, dele de alguma forma no sentido de preservação. Então, assim, se você não tiver um caso de amor com o dinheiro, ele vai fugir da sua mão. Então você precisa, de alguma forma, ter essa relação de amor com ele. E eu acho que isso está muito relacionado a você não se sentir merecedor desse amor, sabe? exatamente. Tem a ver com Então identidade. se você não se vê merecedor desse dinheiro, seja porque quer honrar a família que não teve, minha família nunca teve, me dá um pouco de culpa essa coisa, né, de ter Sim, que ganhar mais dinheiro. Gente, eu tô falando que essas coisas acontecem no inconsciente, não é isso, Roberta? As pessoas, totalmente. não é que as pessoas pensam nisso conscientemente, não. É que a gente é comandado no inconsciente por um monte de coisa. Que você só descobre num processo de autoconhecimento, só descobre num processo terapêutico, não é isso? E qual é a tua Totalmente. opinião disso? Conta pra mim. A minha opinião é que você precisa realmente atualizar a sua mentalidade. Aquilo que você aprendeu sobre dinheiro não é a verdade absoluta. Você pode e deve editar essas vozes. Você precisa olhar para a sua história familiar. Às vezes o dinheiro ele também
está servindo ali como uma ferramenta de compensação. Você tem uma identidade corrompida, você tem questões de autoimagem, alto valor, e você está buscando no resultado financeiro encontrar esse seu valor. Então, nunca o que você tiver vai ser suficiente, porque você vai ter 1 milhão, ou você vai querer 2, porque o teu problema não é o dinheiro, mas é uma questão de identidade e de alto valor. Então, às vezes, você até tem o dinheiro, mas você não consegue se apropriar disso e desfrutar, né? Porque às vezes o problema com o dinheiro não é só falta de dinheiro, mas é você viver refém do dinheiro, colocar o dinheiro no lugar errado, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor no sentido de você colocar ele no lugar errado na sua vida. O dinheiro está para nos servir, né, Suzana? E não Total. para que a gente sirva a ele. Mas para isso, você tem que saber quem você é. Total. Porque o dinheiro, ele é só uma consequência, né? O dinheiro, ele é uma consequência do movimento que você faz de troca, né? De Exatamente. entregar a solução de um problema para alguém. E esse alguém fica feliz em compensar você por você conseguir entregar isso para ele. Então, o processo é esse. O ponto é que se a gente achar que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro é uma coisa difícil, que dinheiro é uma coisa, sabe, que sabe, foge das mãos e que não é para mim. Não tem, tem gente que fala assim, eu não tenho uma relação boa com dinheiro. É que você não tem uma relação boa com você. Exatamente. É isso. É isso. Porque quando você se relaciona bem com você, faz as pazes com a sua história, volta para o seu lugar na família e você desenvolve a sua identidade original, né? Todos nós temos uma identidade original. Só que ela fica maculada, né? Por todas essas situações difíceis, dores, traumas, faltas, excessos. Tudo isso vai afetando a nossa identidade. Quando a gente resgata essa criança interior e a gente acolhe essa dor e faz esse papel de reparentalização, agora quem cuida de você sou eu, e você também permite que ela manifeste todo o lado maravilha que ela tem, porque todos nós temos um lado maravilhoso, infantil, criativo, espontâneo, que confia, que se entrega, né, que acredita, né? Aí você pode então começar a contribuir com o mundo, com a sua essência, com o teu DNA, com aquilo que o Senhor colocou em você de singular, de único. É, E aí você vai começar a ver esse dinheiro fluir, porque você vai entregar algo para o mundo e vai receber por isso também. é total, é total. Você sabe que uma das coisas mais difíceis, né, que a gente não percebe e que eu vim despertar disso nos últimos, sei lá, talvez 10 anos da minha vida, é que a gente inverte uma ordem na cabeça da gente porque ela está estruturada em algo que a gente construiu ouvindo e vendo, né? Que Uhum. é trabalhar, trabalhar, trabalhar para conquistar e poder ser. Exato. E E aí tá você equivocadíssimo vai se isso. esvaziando de você. Porque você precisa ser, estabelecer a tua estrutura do ser, saber quem é você, o que você quer, aonde você quer chegar, por que que isso é importante para você, o que que move você, para você entender como construir algo com o seu trabalho e, se abastecendo dessa fonte do ser, poder chegar a conquistar o que você quiser. Mas o ser, ele vem antes de tudo. Eu não preciso ter para ser. Eu sou e por isso tenho. Exatamente. E como que você é sem se reconectar com a sua verdadeira essência que está guardada na sua criança interior? É difícil. Impossível, é Por impossível. Você isso que eu precisa acho olhar que para esse é um você. caminho, assim, ouro. Esse caminho de volta para a nossa criança interior. Essa volta para olhar a nossa história, a nossa infância, nossa relação com os nossos cuidadores, com as gerações, os padrões. Isso aqui não tem preço, Suzana. Não Não tem. tem, não tem. Isso te Cara, destrava, desata total. bloqueios. Eu Isso sou te uma, leva a ser quem você nasceu para ser na Terra. total. É o que eu falo para as pessoas. O universo ele é abundante. A escassez está só na cabeça da gente. E a escassez está Exatamente. na cabeça da gente porque a gente também está olhando a vida de uma forma míope, preso a coisas que impedem a gente de fluir. Porque o cérebro humano ele é extremamente perspicaz, é extremamente, sabe, capaz. Todos nós temos tudo dentro para conseguir É qualquer coisa que a gente verdade. deseja na vida. Né? A gente é um ser único, a gente é essência, a gente é fonte, a gente é tudo numa só pessoa. Mas muitas vezes eu olho para fora e nesse mundo da comparação hoje,
eu olho para fora e enxergo no outro aquilo que eu não tenho, que jamais vai ser meu, mas que Uhum. me faz duvidar mais ainda de mim. Sim, Porque eu olho para o outro tem aquilo que é dele, que corresponde a ele, que é merecimento dele e que cabe na vida dele e que não vai caber na minha jamais. sim. Mas Sabe? Então, assim, comparação é efeito de falta de identidade. mas assim, Porque quando eu faço as é pazes com que quem sou, não faz sentido eu desejar o que é do outro. Porque na medida em que eu valido a minha singularidade e eu respeito isso, eu respeito a sua. E eu compreendo que nós somos necessários nessa geração, até porque também nós aqui, especialmente na Sunana, cremos num Deus soberano, né? Que não nos colocou aqui nesse momento à toa e que também não permitiu que tudo aquilo que a gente passou fosse à toa, né? Aí vem algo muito interessante também dessa reconexão com a infância, que é você poder encontrar os presentes, os gifts do seu trauma. Porque todos nós vivemos algum nível de traumatização. Não tem como a gente ter tido plenitude e realização em todos os sentidos da nossa história, óbvio que não. não, Mas claro a que gente vai poder voltar para essa história e encontrar os presentes dela e desenvolver a nossa própria autenticidade em cima disso. Hoje, eu me tornar uma terapeuta tem tudo a ver com a minha história familiar, com as feridas que eu vivi na minha família. E aqui nasceu uma paixão pela família, um desejo de construir algo diferente, de contribuir com famílias, de ajudar pessoas, de fazer algo melhor do que aquilo que eu vivi. E eu acho que quando a gente faz as pazes com a história, a gente pode encontrar também o gift dos nossos traumas e desenvolver a nossa vida e os nossos talentos, os nossos dons e receber bem por isso, por que não, né? eu falo para as pessoas que a gente é refém das nossas memórias até a hora que a gente não as acessa. Quando a gente acessa as nossas memórias, a gente É pode dar um novo verdade. sentido, e não com o olhar da criança, com o olhar do adulto. E com o olhar do adulto, eu posso sim olhar para essa criança e dizer: ok, foi difícil, ok, eu entendo, sabe, tudo que você passou, mas hoje eu estou aqui e posso cuidar de você. E estou Exato. aberta para cuidar de você, Ah, eu sabe? amei essa frase que você falou. Essa frase é sensacional, Suzana. Essa frase me lembrou uma outra frase do Jung, você deve conhecer, que está rolando muito aí no Instagram, inclusive, eu tenho visto muita gente postar dela, que é o seguinte: até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e É, você vai chamar de destino. Olha que exatamente. coisa. E você vai dizer: Exatamente. não é para mim ser feliz no casamento, tá vendo? Eu não nasci para ganhar dinheiro. Poxa, não é para mim ser feliz no amor. Você sabe uma coisa Tá que é uma conduzida pelo inconsciente e está contentado com isso. Vai abrir exatamente essas caixinhas escuras aí, vai botar luz, vai total. editar essas vozes, vai construir algo novo com essa história de dor, né? Exatamente. E você sabe uma coisa impressionante que eu atendendo pessoas nesses últimos 8 anos da minha vida, vejo isso constante, né? Quando tem um momento de palestra, ou quando tem um momento de atendimento, e é assim, muito, uma coisa muito persistente. Essa mulher se vê cheia de defeitos. Quando você diz para essa mulher assim, vamos lá, elenca 5 qualidades. Essa Não mulher muitas consegue. vezes não sai da segunda, ela só vê defeito. É Ela fala, verdade. não consigo, eu só vejo defeito. E aí você começa a trazer perguntas para essa mulher que não se nomeia inteligente, mas, por exemplo, dando um exemplo para vocês, a audiência que está me ouvindo, essa mulher que não se nomeia inteligente, mas fez todo o ensino médio completo, fez uma universidade e terminou e muitas vezes tem um MBA ou pós-graduação. Como é que você não tinha inteligência e conseguiu chegar a isso? O que é coeficiente de inteligência se não capacidade cognitiva, capacidade de aprendizado? E por que você não pode dizer que você é inteligente? Hã? Entende? Essa mulher que teve conquistas na vida dela, mas que esqueceu. Então você fala, vamos lembrar de uma conquista sua. Qual foram as coisas que você precisou ter de talento ali, ter de qualidade para usar naquele momento para conquistar o que você conquistou? Eu tive que ter determinação. Será que você pode dizer que você é determinada? Porque está aí em você. Se você já usou isso no momento, está aí. Menina, quando você faz esse negócio
Que a pessoa, porque a pessoa na Mudar hora a que lente, ela. né? Limpar a lente, né, Não, Suzana? Eu amo isso. Roberta, é impressionante, porque no final da sessão a pessoa tá rindo. Aí fala, É. caramba, caramba, porque ela ainda vem com as histórias. É que eu sou muito desorganizada. Minha mãe sempre disse que eu sou desorganizada. E sabe assim, mas é impressionante que todo mundo no trabalho fala que eu sou organizada. Eu é mesmo, Porque é. ainda está orientada inteiramente pelo inconsciente, por esses moldes construídos sobre merecimento, capacidade, alto valor lá na Não, infância. Ela não se exatamente. atualizou no tempo. A gente precisa É se isso. atualizar no tempo, mudar a nossa mentalidade, renovar a nossa mente, né? Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa renovar a mente. Não dá para a Total. gente querer resultados diferentes sem fazer nada diferente, aceitando essas mentiras que nos foram impostas. Então, não tem como fazer essa mudança na nossa vida que a gente busca sem olhar para a infância e para a história familiar. Não tem como, a Total. conta não fecha. Então, assim, terapia, autoconhecimento é o que vai ajudar você a sair dessa história, né? É o que vai ajudar você, de alguma forma, a enxergar outra perspectiva. Você vê assim? Muito bom, sem dúvida. Eu colocaria mais um fator. Para mim é conexão com Deus Pai, porque Deus não erra. E se ele permitiu você chegar nessa família, como você chegou, sendo mulher, com a história que você teve, tem algo que ele propõe para isso, por mais que você ainda não entenda. Então, eu acho que é se reconectar com Deus Pai, que é o autor da vida, ele é o autor da nossa vida. Quem melhor do que ele sabe por que, que nos planejou, o que, que espera de nós. E muitas vezes a voz do nosso Pai humano, ela está tão alta que a gente não consegue escutar a voz de Deus Pai. Então, a Total. gente tem que regular esses volumes, abaixa a voz dos principais cuidadores, limitados, falhos, feridos, aumenta a voz de Deus Pai, vai procurar saber o que Deus fala ao seu respeito, depois procura a Suzana para fazer um coach, e se precisar de terapia familiar, pode me mandar um direct. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para Tem vocês muito pergunta aí, importante. Suzana? Então, não tem nenhuma. A gente está terminando essa live. Semana que vem eu tenho uma live maravilhosa com a autora desse livro aqui, ó. Porque o amor foge de mim. É uma Uau, psicanalista de São Paulo, uma mulher que eu conheci em outra plataforma e que a gente desenvolveu uma que amizade legal. tremenda. Ela é uma especialista em relacionamento e vai ser muito linda essa live, não percam. Então, assim, se vocês estão aqui e querem estar conectado comigo, querem ter acesso a gotas de sabedoria, querem ter acesso à live completa, porque ela não vai ficar salva, querem ter acesso à live completa, querem de alguma forma ser avisada das lives e tudo que vai estar acontecendo, vai lá no link da minha bio e clica no link de WhatsApp que se chama Dona de Mim. Uau, Lá no grupo do WhatsApp que se chama Dona de Mim, eu vou postar lá dentro um link no dia de amanhã com essa live completa para vocês. E 3 vezes na semana eu vou estar postando gotas de sabedoria para vocês colocarem na prática de vocês, no dia a dia, para ajudar vocês. Mas vão muito lá no bom, link da minha bio. Suzana, parabéns, querida. Não, a ideia, a Que maravilha. ideia, a ideia é essa. Eu quero te agradecer. Está acabando a live. Eu quero te agradecer. Quero que você se despeça. A gente tem 1 minutinho e meio para falar só. Mas eu quero dizer para você que meu coração está quentinho, me sinto super honrada com a sua presença. Eu Quero te também, agradecer um monte. querida. Estou muito feliz. Eu que agradeço, que isso. Puxa, é uma honra estar aqui. Eu nasci para isso, né? Para ajudar pessoas, contribuir. Então, eu tenho muita alegria, muito orgulho pela trajetória que eu estou construindo. A partir da minha dor, eu estou fazendo algo bom com isso. E transbordo é um dos meus valores, sabe? Eu acho que isso aqui não tem preço, não tem Total, valor. Parabéns, querida. total. Obrigada. Não, parabéns para você. Obrigada. A gente pode fazer outras lives Vamos fazer também quando live, você quiser. Vamos bora fazer embora. evento, bora mudar o mundo de muitas mulheres. O Vamos mundo inteiro embora. eu entendi que a gente não muda, isso é uma ilusão infantil. Mas Total. o mundo de muitas pessoas a gente muda. Ah, a gente muda. Muito obrigada a todas por vocês presentes. Muito, muito, muito obrigada. E se você sentiu interesse em se conectar com o meu conteúdo, clica lá no link da minha bio e vai lá no meu perfil, você vai entrar no grupo Dona de Mim, que é um grupo de WhatsApp. E não perca a live da semana que vem, porque ela é Que espetacular. É uma dia mulher, é ela é, esse, ô, Suzana? É quarta vai também, ser, semana que vem? vai Oito ser horas? quarta-feira. Tá, 8 horas. beleza. E ela é de São Paulo e ela é muito linda, muito linda, muito linda, falando de relacionamento amoroso. Ela é especialista nisso e o Que vídeo é legal. maravilhoso, maravilhoso. Muito Eu estou bom. lendo ele por segunda vez para trazer aí um material legal. Pessoal,
Muito obrigada. Obrigada, Roberta, mais uma vez. Amei, 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 amei. Vamos nos conectar sim, tá bom? Vamos, vambora. Um Um beijo, beijo. gente. Tô vendo queridas aí, Neuza, Adri. Beijo no coração de vocês todas. Bora mudar o mundo. Tchau, pessoal. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. A live não vai ficar salva. Só quem entrar no grupo de WhatsApp vai ter acesso à live, tá? Tá Um ótimo. beijo. Obrigada, pessoal. Um Tchau. beijo. Tchau.